Voltamos a estar juntos para mais um Vamos Falar de Saúde. Como tínhamos prometido no programa anterior, hoje vamos falar daquilo que mais comumente chamamos de fake news. O título do programa de hoje é nas notícias que nós ouvimos. Que notícias é que nós podemos confiar? Como é que sabemos que as notícias, neste caso na área da saúde, são verdadeiras ou não são verdadeiras? Para nos guiar durante o programa de hoje, vamos ter connosco a jornalista Dulce Neto e também dois médicos, Beto Pereira da Silva e Nuno Carvalho, que nos vão ajudar a despistar alguns dos mitos e algumas das fake news que têm surgido nos últimos dias. Antes de tudo mais, a todos, bem-vindos ao programa. Olá. Obrigado. Olá. Olá, olá. Para si que está do outro lado dos ecrãs e também dos microfones, lembro que este programa é um programa que passa na Rádio RCS, mas também na Novo Tempo Portugal. Pode fazer as perguntas que achar mais pertinente, pode enviar-nos as suas questões, as suas dúvidas para o 933 939291. Vou repetir, 933 939291. E sempre que for oportuno, nestes programas procuraremos responder às suas questões. Vamos então começar com o tema do programa de hoje, que tem a ver precisamente com as fake news. No que é que podemos confiar? Começo precisamente com a Dulce Neto, para nos falar sobre este assunto. Como jornalista, lidas com isto no teu dia-a-dia. Sobretudo esta questão do coronavírus tem-nos trazido muitas informações verdadeiras, até que intoxicam de alguma forma a nossa mente, mas também tem-nos trazido muitas informações falsas que correm de uma forma estonteante nas redes sociais, trazendo e até iludindo as pessoas. O que é que nos podes dizer sobre este assunto? Bom, é verdade isso que tu estás a dizer, não é? Que neste momento de crise, isso acontece sempre em todos os momentos de crise e particularmente esta que é uma crise sanitária, como se costuma dizer, de saúde. Nós lidamos aqui com dois problemas complicados, ou não. Depende da maneira como olharmos para eles. Um é o excesso de informação, que tu estavas a referir. Há tanta informação sobre o coronavírus e sobre a Covid-19 que às tantas nós já não sabemos muito bem para onde olhar, o que ouvir e naquilo em que acreditar. E depois há o outro lado, que é as chamadas fake news ou desinformação ou notícias falsas ou, usando uma palavra mais simples, aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira. E neste novo mundo em que nós vivemos, que é um mundo em que tudo se propaga rapidamente, e neste caso não estou a falar do coronavírus, mas sim a falar das notícias, que elas são redistribuídas através das redes sociais, através de todos os outros meios de comunicação individual que todos possuímos, isso torna-se ainda mais complicado de gerir. E esse é um problema com que nós lidamos todos os dias como jornalistas, não é? Todos os dias nós temos informações que precisamos de confirmar, precisamos saber se são verdade ou não antes de as divulgar. Sem ser jornalista, como comum cidadã, também recebo todos os dias muita informação nas redes sociais e muitas delas falsas. Por isso isto é um assunto importante, porque nós tomamos muitas atitudes de acordo com a informação que nós recebemos. E muitas vezes elas podem nos fazer muito mal, porque adequamos o nosso comportamento àquilo que nós julgamos ser verdadeiro. Desculpa lá, Dulce, isso é perigoso, porque muitas destas notícias falsas podem ter, diria, dois grandes objetivos. Um primeiro é criar apenas um boato, mas outro é reforçar um determinado pensamento. E esta segunda vertente é demasiado perigosa, não é? Sim, sobretudo quando estamos a falar de saúde, não é? Sobretudo quando nós estamos a falar de saúde. Eu lembro-me que algumas pessoas que eu conheço que a determinada altura achavam que não deviam seguir as recomendações que eram reveladas em Portugal pela DGS, informações para ficarmos em casa, conselhos para ficarmos em casa, porque determinados líderes mundiais diziam que isto não passava de uma gripezinha e que por isso não havia problema de forma alguma. Eu recordo ainda há pouco tempo houve alguns conselhos
conselhos dados por um outro líder mundial sobre como tratar o problema, e que isso levou a um aumento de chamadas de emergência por intoxicação. Temos que ter muito cuidado com aquilo em que nós acreditamos. Sempre foi assim, é assim ao longo da nossa vida, mas neste momento de uma forma muito particular. Nós temos que confirmar sempre, sempre, sempre aquilo que nos mandam. Eu posso só dar um exemplo, que é, nós no Observador, que é o local onde eu trabalho, passa publicidade, nós fazemos aquilo que nós chamamos os fact-checks, que é, tentamos confirmar alguma informação que circula nas redes sociais, por exemplo, e neste campo da Covid têm surgido em 3 áreas, fundamentalmente: a das falsas curas, não é? Em que se diz que é possível curar desta maneira ou noutra. O que nós fazemos aí é, temos sempre que ouvir um especialista para saber se aquilo é verdade ou se não é verdade. As teorias da conspiração, que também surgem, aqui já não estão ligadas à saúde, mas numa outra área, e aí usamos toda uma outra série de ferramentas para conseguir perceber se é verdade ou não. E depois também os falsos tratamentos, as falsas indicações de que a água morna mata o coronavírus, de que se bebermos água com sal e vinagre também se resolve o assunto, se ingerirmos água oxigenada também se mata o bicho, desculpem a expressão, mas isso eu penso que o Beto ou que o Nuno estarão mais habilitados do que eu para responder a essas questões. O que eu diria é, temos sempre que olhar bem e ver de onde vem a informação. E quando eu digo de onde vem a informação, não é do amigo que nos mandou a informação e que é uma pessoa credível, porque muitas vezes as pessoas simplesmente reencaminham sem sequer ler aquilo que estão a mandar. Às vezes, olha, Ou até terem capacidade de analisar o que receberam, não é? ou não leem, às vezes nem veem o vídeo, não é? Tem um título engraçado, tem um título sugestivo, já receberam tantas, fazem mais um reencaminhar sem ver aquilo que ali está. É preciso muito cuidado. Isto por um lado, não é? O problema das fake news. Um outro aspecto em que nós nos podemos perder neste labirinto da informação é quando os próprios especialistas se contradizem, ou quando os cientistas parecem contradizer o que as direções gerais de saúde dos vários países vão dizendo. Elas já tomam atitudes e decisões diferentes, sendo que a realidade não é assim tão diferente. Mas quando elas se contradizem, então fica mais complicado. E nós vimos isso aqui em Portugal com o uso ou não uso das máscaras, por exemplo, e vimos em muitos outros setores. Eu podia-vos dar um exemplo. Na semana passada eu publiquei no mesmo dia 2 estudos contraditórios naquilo que diziam. Tinha a ver com os fumadores. Já a 9 de abril, mais ou menos, nós tínhamos publicado uma notícia a dizer que os fumadores e os ex-fumadores têm um maior risco de gravidade se apanharem a doença, a Covid. Mas depois, a 22 de abril, se eu não estou em erro, saiu um estudo a dizer que não, que os fumadores, afinal, eram os menos atingidos dentro do grupo que estava a ser analisado de infectados. E é um estudo publicado numa revista reputada, o New Journal of Medicine, de Inglaterra, por exemplo. E eu lembro-me de ter os dois textos com os 2 títulos diferentes às tantas na homepage do Observador. A homepage é a nossa página digital, digamos assim, primeira página digital. Então eu tinha um estudo que dizia que sim e tinha um estudo que dizia que não, do mesmo dia. E o segundo estudo baseava-se numa análise de 2.500 estudos que já tinham sido feitos sobre a Covid, e onde eles diziam que o paciente perfeito da Covid era homem. Há uma exceção para Portugal, onde as mulheres morrem mais do que os homens, mas era homem, era obeso e era fumador. E lembro-me que o meu diretor me disse assim, não podemos ter 2 textos diferentes, com títulos diferentes, e por isso o que nós fizemos foi fazer um terceiro texto a olhar para isto e a explicar se afinal fazia bem ou não. Enquanto estávamos a fazer o terceiro texto, saiu um terceiro estudo, por isso a 23, a dizer que afinal a nicotina
protegia os fumadores. E era a Universidade de Paris e o Instituto Pasteur, por isso, tudo reputado. Em que é que ficamos? E ainda esta semana a Sociedade de Pneumologia Portuguesa veio dizer, atenção, não pensem em nada disso, porque os fumadores têm mais riscos do que os outros. E nós o que fizemos foi ouvir especialistas novamente e ver se afinal o que era verdade ou não. Mas estão a ver, em poucos dias eu tive estudos, todos aparentemente credíveis, e todos credíveis, na verdade, a dizerem coisas completamente diferentes, não é? E opostas. Muito bem, Dulce, eu quero, enfim, é muito interessante ouvir-te, não te vais já embora, queremos ainda voltar à conversa contigo na parte final, mas como tu disseste e bem, quando temos dúvidas vamos ouvir os especialistas. E nós temos hoje connosco dois especialistas, dois médicos, e vamos aproveitar agora precisamente a presença deles para falar sobre dois assuntos concretos. Começo precisamente com o Nuno Carvalho, para falar sobre a cloroquina. Em primeiro lugar, pergunto-te o que é que se passou com este assunto, qual foi a fake news e depois realmente em que confiar. É uma pergunta, não é uma rasteira, não é? Obviamente, mas não é bem uma fake news com a cloroquina. A questão não é ser uma fake news. A questão é a velocidade a que a informação médica deve ser explorada, deve ser investigada, as condições em que ela deve ser explorada e pelo contrário, a velocidade a que nós estamos a trabalhar no contexto desta epidemia. O que é que acontece? Surge um evento, neste caso um vírus, que se espalha rapidamente à escala mundial, que tem uma taxa de letalidade associada que felizmente é inferior a de outros vírus, mas que existe. Isto cria claramente uma situação de pânico e de medo na sociedade, começa a fechar as várias sociedades e em alguns países, como nós conhecemos facilmente alguns casos, como Espanha, Itália, a quantidade de casos graves que começa a surgir em termos absolutos é grande que chega, para começar a preocupar toda a gente, incluindo as autoridades de saúde, e o que vai acontecer é que os médicos que estão a avaliar os doentes, os investigadores que estão a explorar hipóteses de trabalhar com o vírus, começam a testar tudo o que existe no mercado. Se esteja ou não esteja indicado para tratar este novo vírus, que na realidade nada está. Se nós formos ver as páginas oficiais das várias entidades que estão responsáveis por lidar com esta pandemia, não é? Por exemplo, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, eles são muito claros a dizer que neste momento não existe nenhum tratamento homologado, por assim dizer, para este coronavírus. Isto não impede os vários médicos de utilizarem todas as armas ao seu dispor, e foi por isso que começámos a ver surgir um conjunto de fármacos off-label, por assim dizer. Estão a ser trabalhados fármacos que foram utilizados para o ébola, fármacos que foram utilizados para o HIV, e surge este caso também da cloroquina, foi dos primeiros, por assim dizer, a chamar a atenção, que no fundo é um antimalárico. E o que aconteceu surgiu um primeiro trabalho com poucos doentes ainda, e que mostrou alguma vantagem de utilizar a hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. Qual é que é o problema? É a fragilidade da informação. Portanto, em medicina, como na maior parte das coisas que nós fazemos, nós gostamos de ter alguma informação mais consubstanciada, por assim dizer. Se nós formos ver a maior parte dos estudos que aparecem em farmacologia, com novos fármacos, com novas indicações para a aplicação de fármacos, normalmente surgem às centenas ou aos milhares de doentes de cada vez, esses estudos, porque nós queremos avaliar o máximo de variáveis, o máximo de efeitos adversos, e queremos, sobretudo, ter uma coisa em medicina, que é o que nos dá um maior grau de certeza da sua eficácia, que é o podermos trabalhar grupos distintos de pessoas, umas submetidas ao tratamento com o tal fármaco, outras não submetidas a esse tal tratamento, e irmos vendo como é que as pessoas vão reagindo, isto de uma forma relativamente aleatória em termos de atribuição do tratamento. São estudos, lá está, randomizados,
idealmente duplamente cegos. Pronto. Não foi o que aconteceu no caso da cloroquina, mas a verdade é que os primeiros resultados que chegaram pareciam ser encorajadores na utilização da cloroquina. A verdade, da cloroquina ou nas suas variantes, neste caso na hidroxicloroquina. E até surgiu que o melhor resultado na realidade era a mistura de um antimalárico com um quase azitromicina, que também não tem nada a ver propriamente com o coronavírus. Porquê é que funcionou? Não temos a certeza absoluta. Talvez tenha funcionado ou por uma questão de efeito placebo. O que é que eu quero dizer com isto? Alguns doentes já iriam melhorar só por si, porque nós sabemos que a grande maioria da população vai melhorar e poderiam ter melhorado só por si, sem a atribuição do fármaco, ou então pode ter acontecido uma coisa que neste momento se admite que possa ser o que está a acontecer, que é a cloroquina ser um imunomodulador. Ou seja, está a controlar a resposta imunitária do organismo, está a frenar um pouco a resposta imunitária descontrolada, que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, sobretudo nos casos que vão ser casos terminais, muitas vezes acaba por haver ali uma tempestade inflamatória que vai perder o controle. E a cloroquina poderá eventualmente trabalhar nesse sentido. Mas quando falamos da cloroquina falamos de vários outros, não é? Os do HIV, há fármacos para o HIV que começaram a ser testados e que neste momento já mais ou menos se chegou à conclusão que de facto não irão funcionar. O problema aqui não tem tanto a ver com a fake news, tem mais a ver com a qualidade da informação. Portanto, quem partilhou esta informação fez-lo com toda a boa intenção de fazer chegar o mais depressa possível a informação, porque estamos a trabalhar em contrarrelógio, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, não houve tempo para validar a 100% esta teoria. E embora, de facto, possa haver benefício na utilização de alguns destes fármacos, nenhum deles é específico, por assim dizer, para o coronavírus. E nós sabemos de algumas autoridades em alguns países que andaram a estimular o consumo deste produto e já vieram a público, obviamente, algumas notícias de efeitos adversos, nomeadamente nos Estados Unidos, com fármacos deste género dos antimaláricos, gente a morrer, porque um dos efeitos adversos é de facto a patologia cardíaca e a perturbação do ritmo cardíaco. E, portanto, nós gostávamos de ter mais tempo para testar com mais qualidade esta informação, testarmos com mais qualidade estes fármacos. Infelizmente estamos a trabalhar em contrarrelógio e sempre que alguma coisa parece ter qualidade, a informação sai. E isso às vezes faz em vários estudos também, que é, por exemplo, se nós chegarmos à conclusão que um fármaco está a ser demasiado deletério, um estudo termina porque não interessa estar a propor efeitos adversos naquela população, e o inverso acontece ao mesmo tempo também. Até medicamentos que já estão no mercado há muitos anos, mais tarde olhar para os resultados, podem vir a ser retirados, que já aconteceu muitas vezes, não é? Sim, às vezes até acontece uma coisa interessante, que há alguns fármacos que estão no mercado porque foram criados com uma determinada indicação e mais tarde vai-se descobrir que eles nem são de facto muito vantajosos para aquele tratamento ou para aquela doença especificamente, mas descobre-se que eles têm um outro efeito concomitante, ou se calhar originalmente até podíamos dizer adverso, e aquele fármaco acaba por ser utilizado para outro objetivo uns anos depois, em vez do objetivo inicial. Muito bem. Vou chamar agora à conversa também o Beto Pereira da Silva, que gostaria, enfim, pela experiência que tem trazido na área da alimentação e pelo trabalho que tem feito, não só de uma forma profissional, mas também pessoal, ligada à área da alimentação, nas últimas semanas circulou nas redes sociais, como tudo o resto, uma grande velocidade, até com, eu diria, pompa e circunstância, algumas informações sobre os alimentos alcalinos, claro, isto tudo associado ao coronavírus. Eu começava em primeiro lugar, porque esta notícia tem muitas coisas interessantes, tinha muitos pormenores onde lhe pegar, por isso começo por te perguntar o que é que tu encontraste nesta notícia sobre os alimentos alcalinos, qual foi o problema e já agora vem desmistificar toda essa informação. Olha, eu vou sair do pensamento científico da Dulce e do Nuno, muito certinhos, e estavam a falar de grandes revistas médicas, de grandes investigadores, de gente muito honesta a tentar encontrar soluções para passar para um outro ponto, que é desracionalizar a conversa. Que é, o que eu quero dizer é, quando alguém sem ter formação científica se mete na informação científica e a deturpa para tirar daí benefícios a favor das suas causas, então a confusão é catastrófica.
E a propósito do que estás a dizer, houve uma notícia que apareceu no Facebook e depois foi correndo, em que falavam precisamente na defesa da alimentação alcalina para o tratamento e a cura da Covid. E eles garantiam que o pH do novo coronavírus estava ali entre 5,5 e 8,5 e que para o vencer era necessário ingerir alimentos com pH alto. E então sugeriam que se consumisse o alho, o dente de leão, o abacate, o abacaxi, e até se davam ao luxo de listar alguns dos alimentos. Eles diziam, por exemplo, que o limão tinha um pH de 9,9, que o abacate tinha um pH de 15,6. Até o alho... passava a escala, não é? Hã? Passava a escala? Claro, mas pronto, o interessante é isso, sabes? Punham a manga com 8,7 pH, tangerina 8,5, o abacaxi a 12,7 e o dente de leão a 22,7. Bem, também sugeriu, sabes, uma coisa engraçada. A Dulce ainda há bocadinho falou sobre isso, que era pôr água morna com limão, porque isto previne o contágio com o coronavírus. Se usar já água morna com sal ou com vinagre, tu eliminas o vírus. E se tiveres uma tigela, portanto, eu sugeria que ao pequeno almoço fizesse a tal água com limão, ao almoço pusesse água morna com sal ou vinagre e ao jantar então fizesse uma tigela de água e alho, porque assim vão curar a Covid. Tudo isto está errado. Tudo isto é falso, sabes? E é grave. Porque assim como ouvimos falar que nos Estados Unidos a quantidade de telefonemas feitos para o Centro de Controle de Envenenamentos aumentou depois daquela informação dada pelo Trump e a forma como foi utilizada a informação. Há muitas pessoas que acreditam plenamente na alimentação alcalina e ao lerem estas coisas, creem nela de boa fé e passam a utilizá-la com esta esperança de que evitem, previnam ou até curem. A verdade é que a escala de pH vai entre 0 a 14, em que abaixo de 7 é considerado ácido, 7 é neutro e acima de 7 até 14 é considerado alcalino. E é impensável que o abacate com 15,6 apareça e o dente de leão com 22,7. Isto não faz sentido nenhum. E sem esquecer que cada alimento tem um pH aproximado e não fixo, a verdade é que, por exemplo, o pH de uma manga, dependendo do tamanho, dependendo da origem, se vem via aérea, se vem via marítima, tudo isso conta. Oscila ali entre 6,5 a 7, mas nunca 8,4 como vem na lista. Mas pior e mais caricato é a questão do sumo de limão, que vem descrito como tendo um pH de 9,9, quando ele na realidade tem um pH de 2,2. E basta pensar que o limão tem ácido cítrico. Ácido cítrico, pela própria definição, é um ácido. Tem que ter sempre um pH abaixo de 7. Na realidade, o pH do sumo de limão é 2,2, bem ácido. E porque é muito parecido com o pH do ácido do estômago, ele é neutro em relação ao pH do estômago, mas não pode ser considerado alcalino segundo a tabela de classificação dos alimentos. Portanto, é um erro grave. E muitas pessoas podem ser levadas ao engano por isso mesmo. Inclusive, nós sabemos, porque este é um estudo que saiu em 1991, no Manual de Virologia, e em que eles se referiam a um vírus, a um coronavírus. Não esqueçamos que em 1991 não havia este novo coronavírus, mas haviam outros. E um deles era um MVH4, uma coisa assim, que era um tipo de coronavírus. E os estudos foram feitos para esse, não foram para este. E quando se falava no pH, não se estava a falar no pH do vírus, mas do pH das células, dos ratos, de uma família de ratos que não tem nada a ver com outras famílias de ratos, não tem nada a ver com os animais que eventualmente terão sido os transmissores. Nada, uma confusão tremenda. E aquilo que aconteceu foi que as pessoas foram pegar no estudo, descontextualizaram-no. Olha, a única palavra que me veio à cabeça é fizeram uma burrada tremenda com isto. E tudo isto foi tirado do contexto e adaptado à atualidade. E as coisas não podem ser assim. Então, alimentação alcalina para curar, para tratar, para prevenir,
é falso, é um erro e é extremamente grave. Não há ainda um tratamento específico, não há uma cura. Estamos todos à procura, estamos todos a tentar descobrir. E a melhor resposta é: ainda não sabemos nada. Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa. Vou pedir então à Dulce Neto que possa. Olha, estes foram apenas 2 exemplos que correram, enfim, as redes sociais nos últimos dias e que aproveitámos aqui a presença destes 2 especialistas para, enfim, trazer a lume aquilo que é verdade. Mas eu pedi então à Dulce Neto que, para terminar, como em jeito de conclusão, o que é que nós podemos fazer? De uma forma concreta, como é que nós podemos verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa, neste caso na área da saúde, com quem é que nos devemos aconselhar e, sobretudo, que quantidade de dados devemos recolher para então sim tomar uma decisão? Bem, eu diria que, ponto um, como já referi há pouco, devíamos ver bem de onde vem a informação. Mesmo que venha de um local credível, mesmo que venha de um jornal, de uma televisão credíveis, devíamos, por nós mesmos, ver quem é que eles citam, que estudo citam, que especialista citam, e depois ir fazer pesquisa e ver quem é que diz aquelas coisas e se aquilo bate certo com outros estudos e com outras opiniões. Eu sei que isto não é fácil, é complicado, por isso eu diria que o melhor, se calhar, é ligar para o nosso médico, em quem nós confiamos, e perguntar: isto é assim, devo fazer isto, não devo fazer aquilo, antes de tomarmos qualquer decisão sobre o que ingerir. Eu penso que aquilo que o Beto há pouco dizia era muito relevante, não é? Não há uma cura ainda, mas nós temos algumas ideias base de como lidar com a nossa vida e com a nossa saúde, temos vários conselhos que nos são dados, hum, através da Bíblia, através de Ellen White, que nos diz como é que nós devemos gerir a nossa saúde e como podemos fortalecer o nosso sistema imunitário, por exemplo. Mas isso os médicos dirão. Em relação às notícias, eu diria, ponto um, desconfiar à partida. Se é algo muito estranho, vamos desconfiar à partida e vamos averiguar, a ver o que é que está ali, o que é que não está. Vamos perguntar a um especialista em quem nós confiemos, em quem nós acreditemos. Não vamos partilhar aquilo de que não temos a certeza. Vamos olhar para a data dos vídeos que nos mandam e das informações que nos dão. O Beto acabou de referir um caso, não é? Foi feito para um outro coronavírus, era de um outro estudo, de uma outra data. Vamos ser prudentes naquilo que nós usamos para as nossas vidas, para a informação, aquela informação em que nós acreditamos e da qual vamos tirar lições que nos vão guiar no dia a dia. Muito bem, obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença e pelas vossas partilhas neste programa. Obrigada a nós. Obrigado, Terminamos mais obrigado. um programa. No próximo programa vamos continuar com o assunto do coronavírus. Vamos olhar a realidade em outros países. Até lá, se Deus quiser.